O arroz é uno de esos alimentos que casi nadie questiona. Está presente desde la infância, em la mesa familiar, em dietas saludables, em recomendações médicas básicas y em culturas interas que lo consumem a diário desde há siglos. Precisamente por isso resulta tão difícil imaginar que algo tão cotidiano, tão blanco y tão aparentemente inofensivo pueda representar problema real para a saúde. Quando pensamos em alimentos peligrosos, solemos imaginar ultraprocessados, frituras, excesso de açúcar ou produtos artificiais. O arroz, em cambio, goza de uma reputação quase intocável. Sin embargo, lo que muitas pessoas não sabem é que, dependiendo de como se produz, se elige y se consume, o arroz pode convertir-se em uma fonte constante de exposição a substâncias que o corpo humano não está desenhado para manejar de forma prolongada. La paradoja comienza com o hecho de que o arroz não é em essência, alimento malo. Ao contrário, ha sido durante milhares de anos pilar de la alimentação humana, proporcionando energia, saciedade y uma base estável para milhões de pessoas. O problema surge quando esse consumo se vuelve automático, repetitivo y carente de informação. Em um mundo moderno, o arroz deixou de ser o alimento ocasional ou estacional y passou a ocupar o lugar quase diário em la dieta de muitas pessoas. Se come em el almuerzo, em la cena, como acompanhamento, como base de platos fitness, como substituto de outros carboidratos e incluso em produtos destinados a bebés y niños pequenos. Essa frequência constante é precisamente lo que transforma risco invisível em problema silencioso. A diferença de outros cereais, o arroz tiene uma característica particular: cresce em campos inundados. Essa condição, que permite seu cultivo em grandes quantidades, também facilita que a planta absorba elementos presentes em el suelo y em el água com muita mais eficiência que outros granos. Entre esses elementos se encontra o arsênico, um metalóide naturalmente presente em la corteza terrestre, pero que também se ha concentrado em muitas regiões devido a práticas agrícolas antigas, pesticidas e a proibidos y contaminação industrial. O arroz, por sua biologia, tiende a absorver y acumular mais arsênico que o trigo, o maíz ou a avena. Esto não é uma teoria alternativa nem uma especulação moderna. É um hecho documentado por organismos científicos y agências de saúde de distintos países. O arsênico existe em diferentes formas, pero la que mais preocupa desde o ponto de vista de la saúde é o arsênico inorgânico, conhecido por sua toxicidade. La exposição aguda a grandes quantidades pode causar sintomas graves, pero o verdadeiro peligro está em la exposição crônica a pequenas doses, como ocorre quando se consome arroz de forma regular durante anos. Este tipo de exposição não genera uma alarma imediata. Não provoca dolor instantâneo nem mal-estar evidente. Em cambio, actúa lentamente, acumulando-se em o organismo y exercendo um efeito silencioso que, com o tempo, pode afetar diversos sistemas do corpo. Numerosos estudos han vinculado a exposição prolongada ao arsênico inorgânico com o maior risco de enfermedades cardiovasculares, problemas metabólicos, alterações hormonais y certos tipos de câncer. Também se ha observado que pode interferir com o desenvolvimento infantil, afetar a função cognitiva y comprometer o sistema imunológico. Lo mais inquietante é que muitas pessoas expostas a este risco não lo sabem, porque associam o arsênico com o veneno de las películas ou com a água contaminada de casos extremos, no com o alimento que consumem quase todos os dias. O problema se agrava quando se considera que no todas as pessoas consumem arroz de la mesma maneira. Há grupos que, por razões culturais, econômicas ou dietéticas, dependem do arroz como base principal de sua alimentação. Vegetarianos y veganos, por exemplo, suelen recorrer ao arroz como fonte constante de energia y como acompanhamento de legumbres y verduras. Personas que seguem dietas baixas em grasa ou planos de adelgazamento lo utilizam por sua simplicidade y baixo custo. Incluso quienes buscam comer limpio muitas vezes substituem outros carboidratos por arroz branco integral, convencidos de que estão tomando uma decisão mais saudável. Los niños y los bebés merecem uma menção especial. Em muitos países, los produtos à base de arroz se utilizam como primeiros alimentos sólidos, por sua textura suave y su fácil digestão. Papilas, galetas y cereais infantiles contêm arroz como ingrediente principal. O problema é que, proporcionalmente, o corpo de ninho é muito mais vulnerável à acumulação de substâncias tóxicas. Uma quantidade que em um adulto poderia parecer insignificante pode ter impacto maior em um organismo em desenvolvimento.
Esto ha levado a que várias agências de saúde emitam recomendações específicas sobre o consumo de produtos de arroz em la infância, aunque estas advertências rara vez legam de forma clara ao público general. Outro factor que contribui ao riesgo é a percepção de que o arroz integral é sempre a opção mais saludável. Se bem é certo que conserva mais fibra y alguns micronutrientes, também retiene uma maior quantidade de arsênico, e aqui este se concentra principalmente em las capas externas do grano. Muitas pessoas que cambiam ao arroz integral lo hacen com la melhor intenção, sem saber que, se não se toma certas precauções, também podem estar aumentando sua exposição a este contaminante. Novamente, não se trata de demonizar o alimento, sino de compreender que natural y saludável não sempre são sinônimos automáticos. Lo mais inquietante de esta situação é esse o caráter acumulativo do problema. Comer arroz uma vez a la semana não representa o mesmo cenário que consumi-lo todos os dias, durante anos, preparado sempre de la mesma forma. O corpo humano tiene mecanismos de defensa y eliminação de toxinas, pero estos não são infinitos ni perfectos. Quando a exposição é constante, incluso a doses baixas, esses mecanismos podem ver-se sobrepassados. O resultado não é uma enfermidade imediata, sino um desgaste progressivo que muitas vezes se manifiesta quando é difícil identificar a causa original. Apesar de toda esta informação, a maioria de las personas nunca ha recebido uma explicação clara sobre os riesgos associados ao consumo habitual de arroz. Não aparecem campanas de saúde pública, não se discute em consultas médicas rutinarias y rara vez se menciona em programas de nutrição general. O arroz sigue sendo apresentado como um alimento neutro, quase invisível desde o ponto de vista do riesgo. Essa falta de conversação é lo que convierte o problema em algo tão persistente. Não se trata de alarmismo, sino de consciência. Ignorar um riesgo não lo elimina, solo lo vuelve mais difícil de detectar. Compreender que o arroz pode ser uma fonte silenciosa de exposição a substâncias indesejáveis não significa que deve eliminar-se por completo de la dieta. Significa, mas bem, que é necessário replantear a forma em que se consome. Pero antes de legar a las soluções, há uma pergunta fundamental que necessita resposta. Se o arroz ha sido parte de la alimentação humana durante tanto tempo, por que agora representa um riesgo maior? La resposta não está solo em el grano em si, sino em la maneira em que lo cultivamos, lo processamos y, sobretudo, em como lo preparamos y lo comemos hoje em dia. Y é precisamente aí donde o problema empieza a volver-se mais cercano, mais cotidiano y, paradogicamente, mais evitável, como veremos a continuação. Se hasta agora o problema parecia lejano, quase abstracto, a realidade é que se vuelve muito mais concreta em um momento em que o arroz entra em la cocina. Não basta com saber que o grano pode conter substâncias indesejáveis. A forma em que se manipula y se prepara determina em grande medida quanto de esse riesgo termina realmente em el plató. Aqui é donde a maioria de las personas, sem mala intenção y seguindo costumbres aprendidas durante gerações, comete errores que transformam o alimento cotidiano em um factor de estresse innecessário para o organismo. Cocinar arroz é algo que muitos consideram automático, quase instintivo, pero essa aparente simplicidade esconde detalhes cruciais que rara vez se questiona. Uno de los errores mais comuns ocorre incluso antes de encender o fuego. Muitas pessoas apenas enjuagam o arroz uma vez, ou diretamente lo colocam em la olla tal como viene del paquete. Este gesto, tão habitual que parece insignificante, tiene consequências reais. O arroz comercial suele contener polvo, restos do processamento industrial y o exceso de almidão superficial que no solo afecta a textura, sino que também pode retener parte de los contaminantes presentes em el grano. Um lavado rápido não é suficiente para eliminar estes resíduos. Sin embargo, por costumbre ou por prisa, a maioria se conforma com uma pasada de água que apenas cambia o color do líquido. Esse hábito, repetido dia tras dia, contribui a que pequenas quantidades de substâncias nudiciadas sigam presentes em cada ração. A este primeiro descuido se suma outro aún mais estendido, a proporção de água utilizada durante a cocção. Em muitas cocinas se repite a mesma regra sem questioná-la, como se fuera uma verdade absoluta transmitida de geração em geração. Pouco água, tapa cerrada y esperar a que o arroz la absorba por completo. Desde o ponto de vista culinário, este método pode resultar conveniente, pero desde o ponto de vista de la saúde tiene um inconveniente importante. Quando o arroz se cocina absorvendo toda a água, também retiene lo que essa água contiene. Se parte do arsênico y outros contaminantes se liberam durante a cocção,
permanecem atrapados em el grano em lugar de ser eliminados. Existem investigações que mostram que o uso de uma maior quantidade de água, seguida do descarte do líquido sobrante, pode reduzir significativamente o contenido de arsênico em el arroz cocido. Sin embargo, esta informação não forma parte do conhecimento popular. Muitas pessoas associam o uso excessivo de água com uma perda de sabor ou nutrientes, sem saber que, em este caso, o benefício potencial supera ampliamente qualquer desvantagem mínima. O apego a métodos tradicionais, sem revisão crítica, termina perpetuando uma prática que concentra em lugar de reduzir o problema. Outro hábito problemático é a reutilização de água de cocção. Em algumas culturas hogares, esse líquido se aproveita para sopas, caldos ou incluso se bebe, bajo a crença de que contém nutrientes valiosos. Se bem pode arrastrar algo de almidão, também concentra parte de las substâncias que o arroz libera ao cocinar-se. Quando se trata de contaminantes como o arsênico inorgânico, reutilizar essa água significa reincorporar ao organismo aquilo que se poderia haver eliminado facilmente. De novo, não se trata de uma prática malintencionada, sino de uma costumbre heredada que nunca foi reevaluada à luz do conhecimento actual. O problema não termina quando o arroz saiu de laola. O almacenamento y o recalentamento representam outro ponto crítico que suele subestimar-se. O arroz cocido é um alimento particularmente sensível à proliferação bacteriana se não se maneja adequadamente. Existe uma bactéria chamada Bacillus cereus que pode sobreviver ao processo de cocção y multiplicar-se rapidamente se o arroz se deixa a temperatura ambiente durante demasiado tempo. Esta bactéria produz toxinas que não sempre se destruem ao recalentar o alimento, lo que significa que o arroz aparentemente bem calentado pode seguir sendo peligroso. La intoxicação por arroz mal conservado é mais comum de lo que se cree, pero rara vez se associa diretamente com este alimento. Los síntomas, que incluem náuseas, vômitos y diarreia, suelen atribuir-se a uma comida em mau estado sem maior análises. O verdadeiro risco aparece quando este tipo de prática se normaliza. Cocinar grandes quantidades, deixar o arroz fora do refrigerador durante horas y recalentar várias vezes o mesmo lote. Cada de estes passos aumenta a probabilidade de que o alimento se convierta em problema para a saúde, especialmente em pessoas com sistemas imunológicos mais sensíveis. A esto se suma factor que rara vez se menciona, a repetição constante. Comer arroz de forma ocasional, incluso preparado de maneira imperfecta, não tiene o mesmo impacto que consumi-lo todos os dias seguindo exatamente os mesmos hábitos. O corpo humano responde de forma acumulativa. A exposição repetida a pequenas quantidades de toxinas y bactérias não sempre produz uma reação imediata, pero pode generar desgaste progressivo. Com o tempo, esto se traduz em inflamação crônica, desequilíbrios digestivos y uma maior carga para órgãos encargados de la desintoxicação, como o hígado y los rinones. Muitas pessoas creem que estes riesgos solo afectam a quienes descuidam por completo la higiene en la cocina, pero la realidade é que incluso cocinas limpias y bem organizadas podem reproduzir estes errores de forma inconsciente. Não se trata de falta de limpeza, sino de falta de informação. O arroz ha sido durante tanto tempo o alimento neutral que quase nadie se ha detenido a analisá-lo com o mesmo nível de detalhe que outros produtos. Mientras se questiona o açúcar, las grasas ou los aditivos, o arroz sigue passando desapercebido, protegido por sua imagem de alimento simple y confiável. Paradogicamente, quanto mais disciplinada é uma persona com sua alimentação, maior pode ser sua exposição se não varia suas fontes de carboidratos. Quienes seguem dietas estrictas suelen recorrer ao arroz como base diária, convencidos de que estão elegendo a opção mais segura. Sin embargo, quando esse consumo constante y se combina com métodos de preparação inadequados, o resultado é uma exposição repetida que passa completamente inadvertida. Não há sinais claras, não há advertências visíveis, só processo silencioso que se normaliza com o tempo. Legados a este ponto, o problema deixa de ser solo o arroz como produto y passa a ser o conjunto de hábitos que lo rodeia. La buena notícia é que los hábitos, a diferencia de las características do grano, podem modificar-se. Compreender donde se origina los errores y como se acumulam seus efeitos é esse o primeiro passo para reduzir o risco de forma significativa sem necessidade de eliminar o arroz de la dieta. Pero para que esse cambio se efetivo, é necessário ir mais alá do medo y centrar-se em soluções práticas, realistas y sosteníveis. Porque se algo queda claro é que o verdadeiro peligro não está em o arroz em si,
sino em consumi-lo sem consciência, sem variedade y sem conhecer las formas mais seguras de integrá-lo em la alimentação diária, aspecto que cobra todo su sentido quando se aprende a elegir y preparar este alimento com maior inteligência. Depois de compreender como o consumo repetido y o manejo inadequado do arroz podem convertir-se em problema silencioso, resulta evidente que a solução não passa por el miedo ni por la eliminação absoluta de este alimento. O verdadeiro cambio comienza quando se substitui a rotina automática por uma forma de consumo mais consciente. Comer arroz de maneira segura não significa complicar a vida ni transformar a cocina em laboratório, sino introduzir pequenos ajustes que, acumulados em o tempo, podem marcar uma diferença significativa em la saúde. La informação, quando se traduz em hábitos simples, deixa de ser uma carga y se convierte em uma ferramenta de proteção cotidiana. O primeiro passo hacia um consumo mais seguro empieza incluso antes de que o arroz llegue a la ola. Elegir o tipo de arroz com critério é uma decisão que muitas pessoas nunca han considerado relevante, pero que tiene um impacto real. No todos los arrozes apresentam o mesmo nível de risco. Algumas variedades, como o basmati ou o jasmim, suelen contener menores concentrações de arsênico, em parte devido a las regiões donde se cultivam y a suas características genéticas. Em cambio, outras variedades mais comuns, especialmente certos arrozes integrales, tendem a acumular maiores quantidades. Esto não significa que devam evitar-se por completo, sino que seu consumo deve ser mais moderado y acompanhado de métodos de preparação adequados. La procedência do arroz também importa mais de lo que se crê. Aunque para o consumidor promedio esta informação suele passar desapercebida, o origem geográfico pode influir em la quantidade de contaminantes presentes em el grano. Regiões com suelos historicamente tratados com pesticidas à base de arsênico ou com águas subterrâneas contaminadas podem produzir arroz com níveis mais elevados de este metalóide. Ser consciente de este factor Y, quando se possível, variar las marcas Y los orígenes reduz o risco de uma exposição constante ao mesmo patrão de contaminação. Uma vez elegido o arroz, a forma de prepará-lo se convierte em o elemento clave. Lavar o arroz de maneira adequada deixa de ser um gesto simbólico y passa a ser uma prática funcional. Enjuagar-lo várias vezes, hasta que o água salga lo mais clara possível, ajuda a eliminar resíduos superficiais y parte do almidão que pode retener contaminantes. Este passo, aunque sencillo, suele marcar a diferença entre uma preparação descuidada y uma mais consciente. Não requiere mais que uns minutos adicionais, pero seus benefícios se acumulam com o tempo. O método de cocção é sem dúvida, de los pontos mais importantes. Cocinar o arroz com uma maior quantidade de água de la habitual y desechar o excedente ao final do processo permite reduzir de forma significativa a quantidade de arsênico presente em o grano cocido. Este enfoque rompe com a ideia tradicional de que o arroz deve absorver toda a água, pero responde melhor a los conhecimentos actuais sobre seguridade alimentaria. O resultado pode ser o arroz ligeiramente diferente em textura, pero esse pequeno ajuste é preço mínimo a pagar por uma redução tangível do risco. O manejo posterior ao cocinado é igualmente relevante. Em lugar de deixar o arroz a temperatura ambiente durante horas, enfriá-lo rapidamente y almacená-lo em o refrigerador reduz drasticamente a possibilidade de proliferação bacteriana. Este hábito, que pode parecer exagerado para quienes estão acostumbrados a deixar a comida reposar em la cocina, é especialmente importante em climas cálidos ou em lugares onde o arroz se prepara com antelação. Recalentar solo a quantidade que se vê a consumir y evitar múltiplos ciclos de calentamento y enfriamento é outra forma sencilla de minimizar riscos innecessários. Sin embargo, incluso aplicando todas estas medidas, há princípio fundamental que não deve ignorar-se: a variedade. Nenhum alimento, por mais básico ou tradicional que se, deveria ocupar de forma exclusiva a base de la dieta. Alternar o arroz com outras fontes de carboidratos no solo reduz a exposição acumulativa a possíveis contaminantes, sino que também melhora a diversidade nutricional. Tubérculos, legumbres, cereais alternativos y verduras ricas em almidão podem cumprir funções similares em o platô, aportando distintos nutrientes y diminuindo a dependência de solo alimento. Esta rotação alimentaria resulta especialmente importante para quienes seguem dietas restritivas ou estruturadas. Quando o arroz se convierte em o comodim diário, a margem de erro se amplia. Introduzir alternativas não implica renunciar ao arroz, sino devolver-lhe seu lugar como parte de conjunto mais amplio y equilibrado. De este modo,
Incluso se uma ração contém pequenas quantidades de substâncias indesirables, o impacto global se dilui em o contexto de uma dieta variada. Outro aspecto clave é a frequência. Comer arroz todos os dias não é uma necessidade biológica, sino uma costumbre cultural y prática. Reduzir ligeiramente essa frequência, aunque se de forma gradual, pode ter um efeito positivo a largo prazo. Muitas pessoas descobrem que, ao diversificar sua alimentação, não só diminuem sua exposição a riscos invisíveis, sino que também melhora sua relação com a comida, explorando sabores y texturas que antes passavam por alto. Em o caso de ninos y bebês, a precaução deve ser aún maior. Limitar o uso de produtos à base de arroz como alimento principal y oferecer alternativas adequadas a sua etapa de desenvolvimento é uma forma responsável de proteger organismos mais vulneráveis. Aqui, a informação adquiere um peso especial, porque as decisões de los adultos têm consequências diretas em la saúde de quienes aún não podem elegir por si mesmos. Ao final, todo se reduz a um câmbio de perspectiva. O arroz não é o inimigo, nem um veneno em si mesmo. O problema surge quando se consome sem questionamento, sem variedade y se adaptar às práticas tradicionais a los conhecimentos actuais. A ideia de que sempre se ha hecho así deixa de ser um argumento válido quando se dispõe de informação que permite hacerlo melhor. A saúde não se construi a partir de decisões extremas, sino de pequenos ajustes sostenidos em el tempo. Compreender como elegir, preparar y consumir arroz de forma mais segura devuelve ao consumidor o controle que havia cedido à la costumbre. O miedo paralisa, pero o conhecimento libera. Y em este caso, libera de um riesgo silencioso que não necessita dramatização, sino atenção consciente. Porque o verdadeiro problema nunca foi o arroz, sino a forma em que aprendimos a consumi-lo e a ser perguntas. Quando essas perguntas finalmente se formulam, a resposta não é esse deixar de comer, sino aprender a hacerlo com inteligência, equilíbrio y respeto por el propio cuerpo.